Será que você que é MEI também precisa fazer a declaração de renda da pessoa física? E a resposta é depende. Depende do faturamento do seu MEI em 2023. Existe um cálculo definido pela Receita Federal que define quanto a pessoa física precisa levar para a declaração de renda da pessoa física quando ela tem um MEI. E é esse cálculo que eu vou te explicar nesse vídeo. Então, vem comigo. Já vou logo avisando que esse vídeo ele é bem completo e por isso um pouco mais extenso, mas eu te garanto que vai valer muito a pena, o conteúdo ficou bem legal. Inclusive no final do vídeo, depois da gente criar todo um entendimento sobre o assunto, eu vou te mostrar uma possibilidade de você ficar isento do imposto de renda da pessoa física se você é MEI, mesmo que o seu MEI tenha tido um faturamento aí um pouco maior em 2023, então fica até o final porque eu tenho certeza que essa informação ela pode fazer com que você tenha uma boa economia aí no imposto de renda, beleza? Bora lá então, parte do que você recebe no seu MEI como faturamento, você transfere para a pessoa física e essa transferência ela acaba se tornando então nos rendimentos da pessoa física. Então, para a gente criar um primeiro entendimento, o MEI como CNPJ, como pessoa jurídica, ele precisa transmitir todos os anos a declaração anual de faturamento do MEI, ou seja, onde ele vai declarar todos os valores das vendas que ele realizou aí em 2023. Já a pessoa física, né, por sua vez, precisa transmitir a declaração de renda da pessoa física, aonde ela vai informar para a Receita Federal através dessa declaração os valores que ela recebeu da sua empresa, que ela recebeu do seu MEI. Então o MEI recebe o faturamento e parte desse faturamento é transferido para a pessoa física sob a forma aí de rendimentos. Então esse é o primeiro ponto de atenção. O MEI, como empresa, tem a declaração anual de faturamento do MEI e a pessoa física, ela tem a declaração anual do imposto de renda. Então essas duas declarações são coisas diferentes, elas não se confundem. O MEI, ele é obrigado a fazer a declaração anual de faturamento, mesmo que tenha faturado apenas R$100. É um exemplo, até mesmo se não tiver tido faturamento durante o ano, ele vai precisar transmitir a declaração anual de faturamento com os valores zerados, senão ele vai receber uma multa. Já a pessoa física, por sua vez, que vai receber valores do MEI, ela só vai estar obrigada a transmitir a declaração de renda da pessoa física se ela receber determinados valores acima dos limites estabelecidos. E é isso que eu vou te mostrar a partir de agora, como a gente calcula esses valores que a pessoa física precisa declarar a partir do faturamento do MEI, e eu vou te explicar também quando a pessoa física, né, ou a partir de qual valor a pessoa física fica obrigada a transmitir a declaração de renda quando recebe então esses valores do MEI. Primeiro passo então para a gente fazer esse cálculo é ter em mãos o valor que o MEI declarou ou então que vai declarar na declaração anual de faturamento. Inclusive, se você é MEI e também tem alguma dúvida sobre esses valores que precisam ser declarados na declaração anual de faturamento do MEI, vai aparecer um card aqui em cima e eu também vou deixar o link como indicação na descrição do vídeo, então acessa, dá uma olhada nesse vídeo que a gente fez especificamente sobre os detalhes da declaração anual de faturamento do MEI para não errar, beleza? Para fins de exemplo, então, vamos supor que você tem um MEI, esse seu MEI faturou em 2023 um total aí de R$75 mil. Detalhe importante, esse MEI que a gente vai utilizar como exemplo, ele trabalha com prestação de serviço, certo? Concluímos o primeiro passo, então, já temos o valor que esse MEI faturou em 2023, R$75 mil. Agora, com base nesse valor dos R$75 mil que o MEI vai declarar na declaração anual, a gente vai calcular os valores conforme a regrinha estabelecida pela Receita que essa pessoa física proprietária desse MEI que faturou esses 75 mil vai ter que levar para sua declaração anual de imposto de renda da pessoa física. Com base nessa regra, então, da Receita Federal, a gente vai para o segundo passo, aonde a gente vai calcular, então, a parte dos rendimentos isentos que a pessoa física vai levar para a declaração de renda. Funciona assim, esse MEI que trabalha, então, com prestação de serviço e faturou R$75 mil, então a gente calcula 32% desse valor e esses 32% são a parte isenta que a pessoa física vai informar como rendimentos lá na declaração de renda da pessoa física. É muito importante salientar que esse percentual de 32% ele se aplica somente quando a empresa trabalha com prestação de serviço. Se a empresa trabalhar com indústria ou comércio,
comércio, por exemplo, essa parte isenta, ela é de 8%, certo? Seguindo o nosso exemplo, então, aqui, esse MEI que faturou R$75.000, a gente vai calcular esses 32%, essa parte isenta que vai para a declaração de renda da pessoa física. Então, 32% de R$75.000, nós temos R$24.000 que serão levados por essa pessoa física lá para sua declaração de renda. Vamos guardando esses valores aqui, vamos seguindo para os próximos passos e lá no final eu vou fazer então uma explicação geral sobre os números aí que a gente calculou. Lembrando que se você é MEI, está com dificuldade aí para calcular esses valores, para fazer sua declaração de renda da pessoa física, é só pegar o nosso contato que vai aparecer agora aqui na tela, também deixo na descrição do vídeo, chama a gente aqui, você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp, vai falar diretamente comigo ou com algum dos especialistas aqui da minha equipe e com certeza a gente vai conseguir te orientar, combinado? Calculada a parte dos rendimentos isentos, então nós vamos para o terceiro passo, que agora nós vamos calcular então a parte dos rendimentos tributáveis, que é o que de fato gera imposto lá na declaração de renda da pessoa física. Para calcular esses rendimentos tributáveis, então a gente vai fazer o seguinte: pegamos novamente os R$75.000, que é o faturamento do MEI, nós vamos descontar a parte isenta que foi calculada anteriormente no passo 2 e nós vamos descontar também as despesas com comprovação que esse MEI teve durante o ano de 2023. Então vamos supor aqui para o nosso exemplo que você é MEI, trabalha com prestação de serviço e durante o ano de 2023 você contratou alguns serviços de manutenção aí dos seus equipamentos, você contratou alguns freelas aí para terceirizar alguma parte aí do serviço e essas despesas elas somaram um total de R$10.000 em 2023. Então aqui no passo 3 nós vamos descontar, além da parte isenta calculada no passo 2, nós vamos descontar esses R$10.000 que foram as despesas que esse MEI teve em 2023. Agora sim, faturamento total do MEI menos os rendimentos isentos, menos as despesas do ano de 2023, nós chegamos aí no resultado de R$41.000. Esse é o valor do rendimento tributável que a pessoa física precisa considerar para fins de imposto de renda da pessoa física. Uma parte que gera muita dúvida e que eu recebo várias perguntas sobre o assunto é referente a essas despesas que podem ser descontadas aí do faturamento para calcular essa parte dos rendimentos tributáveis. E para a gente resumir, o que a gente pode considerar então como despesa para diminuir esse lucro que vai ser os rendimentos tributáveis? Em grande resumo, então, são as despesas com comprovação. E quando a gente fala com comprovação, é com nota fiscal, beleza? Pedro, eu tenho um freela que faz uns trabalhos para mim, ele não emite nota e também não tem carteira assinada. Eu posso descontar esses valores que eu transfiro para ele todos os meses? Não, se você não tem comprovação, o simples fato de você transferir valor para ele, essa transferência bancária não serve como comprovação, não serve para você provar o vínculo com essa pessoa. Então, se essa pessoa ela tem um MEI, ela precisa emitir nota para você. Se ela não tem MEI, ela precisa ter carteira assinada com a sua empresa. É assim que se comprova o vínculo, certo? Não pode fazer contratação aí de serviços sem os devidos documentos fiscais, sem as devidas provas, porque amanhã ou depois, se você descontar esse valor aí para chegar nessa parte tributável, amanhã ou depois a Receita Federal pode fiscalizar, pode solicitar essa comprovação e aí você pode arrumar um problema muito maior, porque a Receita Federal vai constatar que você está contratando serviços aí sem nota fiscal e também sem vínculo empregatício. Então, o problema ele pode inclusive se tornar um problema muito maior, então muito cuidado com esses serviços aí sem comprovação. Finalizamos aqui os nossos cálculos, então encontramos os valores que precisam ser considerados pela pessoa física para fins de declaração de renda. Então agora a gente vai analisar esses valores para ver se essa pessoa desse exemplo estaria obrigada ou não a fazer a declaração de renda da pessoa física. Olhando primeiramente então aqui para os rendimentos isentos, essa pessoa ela não estaria obrigada a fazer a declaração de renda. Isso porque, levando em consideração os rendimentos isentos, ela só estaria obrigada a fazer se ela tivesse recebido então rendimentos isentos acima de R$200.000 e ela recebeu somente aqui então 24.000. Porém, verificando agora o que diz o regulamento do imposto de renda sobre os rendimentos tributáveis, agora sim a gente pode constatar então que essa pessoa desse exemplo estaria obrigada a transmitir a declaração de renda da pessoa física porque ela recebeu acima do limite, levando em consideração os rendimentos tributáveis. E que diz a legislação que toda pessoa que recebe rendimentos tributáveis acima de R$30.639,90 está obrigada a transmitir a declaração de renda da pessoa física. Então, como a gente pode ver, a gente constatou nesse cálculo que essa pessoa aqui desse exemplo, ela recebeu R$41.000 e aí, portanto, precisa transmitir a declaração e vai preencher lá na sua
sua declaração, além de todos os dados, né, de bens, informações pessoais, vai informar os rendimentos isentos e os rendimentos tributáveis recebidos pelo seu MEI. Muito importante a gente ressaltar nesse momento que esse cálculo que a gente acabou de fazer, ele está levando em consideração somente os rendimentos do MEI, como se essa pessoa não tivesse outra fonte de renda. Porém, o que é muito comum é a pessoa, além do MEI, ela ter também lá um rendimento, por exemplo, uma carteira assinada, trabalhar como funcionário em alguma empresa. Portanto, para fazer essa análise, tanto de rendimentos isentos quanto rendimentos tributáveis, precisa somar as duas fontes de renda. Já vou te dar um exemplo. Vamos supor que você é MEI, você fez todos os cálculos e você constatou lá que você recebeu, então, do seu MEI um total de R$20 mil de rendimentos tributáveis. Olhando somente para esse rendimento tributável da parte do MEI, então você não estaria obrigado a transmitir a declaração de renda. Porém, você também tem a carteira assinada e lá no seu emprego você recebeu durante o ano de 2023 mais R$20 mil como salário. Logo, somando os R$20 mil da parte do MEI com os R$20 mil aí da parte do salário que você recebeu, aí sim você ultrapassa o limite de isenção do imposto de renda e precisa declarar tanto a parte do MEI quanto a parte do seu salário. Fica obrigado aí nesse caso. Agora, aquela dica que eu prometi, que com certeza pode fazer com que você economize uma boa grana na hora de fazer a declaração, se tiver gerado imposto a pagar. Se você fez os cálculos, constatou que ultrapassou o limite tributável, então está obrigado a transmitir a declaração de renda da pessoa física. Presta muita atenção no que eu vou te explicar agora. Existe uma forma de isentar essa parte tributável do MEI, fazendo a apuração do lucro da sua empresa pela contabilidade. Através da contabilidade, essa parte tributável que a gente calculou nesse exemplo, ela se torna um rendimento isento e é levado lá para sua declaração de renda na forma de distribuição de lucros. E essa distribuição de lucros, ela é isenta de imposto de renda. Nesse exemplo que a gente utilizou, essa pessoa, então, ela vai precisar fazer sua declaração de renda e lá na declaração de renda, ela vai preencher esses rendimentos em dois lugares diferentes. Ela vai preencher lá a parte dos rendimentos tributáveis, que vai gerar imposto a pagar, e ela vai também preencher a parte dos rendimentos isentos. Já contratando uma contabilidade, esse rendimento tributável, ele também se torna um rendimento isento, ou seja, com a distribuição de lucros pela contabilidade, é necessário fazer somente um lançamento lá na declaração de renda da pessoa física, e esses valores não vão gerar imposto a pagar. Nesse exemplo, se a gente transformar ambos os valores em rendimentos isentos, inclusive essa pessoa ela nem estaria obrigada a transmitir a declaração de renda da pessoa física. Isso porque, tudo se tornando rendimento isento, ela não teria ultrapassado o limite, que é de R$200 mil, considerando os rendimentos isentos. Claro que a contabilidade ela vai cobrar um valor para fazer a escrituração contábil, apurar o lucro, fazer a distribuição desses lucros, e aí é uma questão de verificar o que vale mais a pena: pagar o imposto de renda sobre o rendimento tributável ou contratar uma contabilidade para isentar essa parte aí tributável. O que a gente faz muito todos os anos aqui no escritório é exatamente fazer essa contabilidade para apurar o lucro e depois fazer a distribuição de lucro para a pessoa física, para essa pessoa ela ficar isenta de imposto de renda, principalmente para aqueles MEIs que já estão muito próximo do limite, tem um faturamento um pouco maior, e também para aqueles MEIs que têm uma segunda fonte de renda, porque muitas vezes o faturamento do MEI nem é tão alto, mas somado com essa outra fonte de renda acaba dando um valor aí bastante alto de imposto de renda a pagar. Então, nessa hora a gente faz a contabilização aí da parte do MEI, torna o rendimento do MEI isento e aí acaba não afetando essa segunda fonte de renda que é declarado lá na declaração. Dito isso, você que é MEI, fez os cálculos, constatou que vai precisar pagar imposto de renda, a parte tributável aí deu bastante alto ou tem uma segunda fonte de renda, entre em contato com a gente, troca uma ideia comigo, com certeza eu te explico aí se você ficou com alguma dúvida sobre esse procedimento, e daqui a pouco, como eu disse, você consegue economizar uma boa grana fazendo a contabilidade do seu MEI e tratando esses rendimentos tributáveis como distribuição de lucros para ficarem totalmente isentos. Nosso contato vai estar aparecendo agora aqui na tela, também deixo ele na descrição do vídeo, é só chamar a gente aqui no WhatsApp, vai falar diretamente comigo ou com alguns dos nossos especialistas aqui do escritório, com certeza a gente vai conseguir te ajudar. Se gostou desse conteúdo, já sabe, já deixa o like, vai ajudar bastante a gente aqui no canal, e claro, se ainda não for inscrito, não perde tempo, já se inscreve. Toda semana eu tô aqui trazendo bastante conteúdo de qualidade como esse, eu tenho certeza que vai agregar bastante para você. Até mais!